A paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém. Podem tomar o assento de vocês. Desculpa estar de costa aqui para vocês, né? Mas é o jeito, né? Que bênção, gente. Irmãos, é uma alegria muito grande poder estar novamente nessa casa onde tudo começou na minha vida. Não tem como você retornar a um lugar onde você conheceu Jesus, teve seu encontro com Deus e não lembrar. Eu estava sentada ali e meditando em cada louvor, em cada palavra, em cada ministração, e lembrando da onde Jesus me tirou pela graça, pelo amor dele, e onde tudo começou aqui, em 1978. Eu tinha apenas 9 anos de idade. E a nossa história com Jesus começou neste lugar, uma igreja que tinha um terço dessa aqui. Você dava 3 passos, você já estava no púlpito. E aqui eu me batizei nas águas, aqui eu me casei, aqui eu apresentei os meus filhos ao Senhor, eu vi meus filhos também descerem as águas. Eu vi Deus trabalhar de uma forma extraordinária na minha vida. Foi aqui que eu passei as maiores dores. Foi aqui que eu aprendi as maiores lições. Foi aqui que eu cometi os maiores erros. E foi daqui que o Senhor continua trabalhando na minha vida até o dia de hoje. Eu revejo aqui irmãos e, ao olhar para eles, eu revejo histórias. Eu olho para o Miqueias e lembro que eu fui regente do pai dele, quando ele aceitou Jesus, quando a Miriam era apaixonadíssima, e continua até hoje. Que a sua mãe está aí? Ah, que pena. Eu olho para tantos irmãos aqui, eu olho para a minha Mercedes, eu lembro das nossas crianças pequenas, nas ruas aqui aqui na rua da igreja, em todo o centro da cidade, nós fazendo evangelismo. A gente olha para os meninos aqui, eu olho para o Nenê, meu cunhado, e lembro do pai dele, quando era pastor desta igreja, e no círculo de oração, era muito recente o círculo de oração, o grupo de louvor não existia, não, e foi difícil levantar um grupo de louvor aqui na época do pastor Antônio Cândido, porque a irmã Lina não queria que nenhuma mulher regesse o grupo. Então, o pastor descia do púlpito para reger. E depois, quando veio o pastor Abílio, eu já era regente do grupo do círculo de oração, novinha, mas eu me casei com 16 anos, eu comecei cedo, graças a Deus, não me arrependo nem um pouco. Nem um pouco, nem um pouco, nada, nada, nada. E nós não tínhamos playbacks, não tínhamos essa orquestra linda, gente, que coisa linda. Nós tínhamos um Nenê no violão. E a gente cantava e o fogo caía mesmo. Porque mais do que tocar, mais do que saber fazer notas perfeitas, mais do que não sair do ritmo, mais do que acompanhar a batera, é você colocar o coração naquilo que você faz. Nem todo mundo consegue se aperfeiçoar em tudo que faz, mas dentro daquilo que ele pode fazer, ele dá o melhor e Deus recebe. Tem pessoas que cantam e encantam, tem pessoas que cantam e atrapalham, mas faz parte. Aquilo que ele faz, que ela faz, é o melhor que ele pode dar, e Deus sabe reconhecer o melhor. Lembra da oferta da viúva? Para muitos não era nada, mas era tudo que ela tinha para dar. E Deus sabe quando você coloca o seu melhor naquilo que você faz. Então, voltar aqui, para mim, é sinônimo de gratidão. Geralmente, quando Deus te tira de um setor, de uma congregação, você tem dificuldade de voltar naquele lugar, porque a sua vida segue, e as coisas mudam, e a rotina muda. Mas, quando você retorna, vem à memória tantas coisas, e eu louvo a Deus por tudo quanto o Senhor fez na minha vida, na minha casa, neste lugar. É bom demais estar aqui. É bom demais ver a prosperidade desta obra. É bom demais rever pessoas que eram bebês e hoje estão aqui na frente de uma orquestra. É bom demais ver irmãos que somaram junto e continuam de pé. É bom demais.
Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, Miqueias. Agradeço a Deus pela vida do pastor Anderson, da irmã Solange. Porque se eles não concordam, se eles não aceitam, Miqueias não poderia nem pensar em me trazer para cá. Embora sejamos do mesmo ministério, estejamos debaixo do mesmo teto, tem tantas coisas, né? De repente eu fiquei pensando, por que eu na festa da orquestra, Miqueias? Mas depois o Senhor me fez lembrar que também lá no início, aqui tinha uma banda unida. Não era uma orquestra alfa, era uma banda unida. Do popopó, pipapi, popopó, popopó. Sabe aquele negócio? Popim, popó. Os Zé Lamares tocava sem música. O Zé Lamares era o único músico da banda que tocava sem ler partitura. Ele não está por aí, não? A gente fazia... E ele inventava uma melodia, ele inventava um... Como que chama? Aquele pipapapapapó que repica no meio. É isso aí. Por conta própria. E dava certo, gente. Dava certo. E na banda unida, eu era trombonista, sabia disso? Eu ainda toco meu trombone. Eu sou a mulher que põe a boca no trombone, literalmente. Ai, Brasil, desculpa aí. Ai, meu Deus. Então, a gente tem histórias, a gente tem legados que vai levando para o resto da vida. Estar aqui é bom. Pastor, muito obrigada. Irmã Solange, Deus abençoe. Trago o abraço do meu marido, do meu esposo, do meu pastor, Moacir, que está lá no evangelismo com os irmãos nesse momento. E me sinto feliz por retornar a essa casa. Bom, vocês escolheram um texto extremamente extraordinário e até um pouco atípico para ser um encontro de orquestra. Geralmente vão buscar salmos, né? Vão buscar musicistas da Bíblia, maestros, instrumentistas. Mas vocês escolheram um texto que tem tudo a ver com a nossa geração, com os nossos dias e com o tempo que nós estamos vivendo. Graça e fé. A graça é uma bênção, é um presente, é uma dádiva, é um tesouro que Deus me dá, mesmo eu não merecendo. Sendo que a misericórdia é o castigo, é a condenação que eu mereço e Ele retira de mim por sua bondade. E a fé é aquilo que nos leva a acreditar que a graça é para nós e que ela tem um efeito extraordinário na vida daqueles que creem. Eu não posso fugir do texto que vocês escolheram e eu vou acompanhar com vocês até às 11 horas, porque eu sei que aqui tem compromisso, eu também tenho. Nós vamos caminhar um pouquinho no texto que vocês escolheram para tema, tá bom? Vamos lá? A carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso. Apóstolo Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. Se a Bíblia contém 66 livros, 27 deles no Novo Testamento, o apóstolo Paulo quase que escreve a metade. Se dessem a ele de verdade a autoria da carta aos Hebreus, seriam 14, pensa. E nessas 13 cartas que ele escreve, começando por Romanos, indo até Filemão, a carta aos irmãos que estavam em Éfeso, uma igreja que ele fundou, ele escreve da prisão. É chamada carta da prisão, ou a carta do encarceramento. Quando ele estava encarcerado, preso, ele escreve aos irmãos de Éfeso. Vamos ler um pouquinho, para vocês entenderem um pouquinho mais do que vocês já sabem, mais do que vocês já sentem, o que é graça e fé. Ele diz assim, e vos vivificou, estando, capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Vou parar aqui um pouquinho. Quando ele escreve essa carta ao apóstolo Paulo, estava acontecendo algo muito triste.
Como era possível que um líder tão fiel, como era possível que um homem tão dedicado a proclamar a graça, que se tem um apóstolo que conheceu bem o que é graça, foi o apóstolo Paulo. E não foi ele que foi até Deus, ou foi ele que quis aceitar a graça. A graça pegou ele no caminho de Damasco, derrubou ele no chão e mostrou que a lei não podia fazer nada por ele. Ele era tão zeloso, que ele achava que estava fazendo certo quando ele reprimia, prendia, batia em cristãos. Um fariseu zeloso que aprendeu aos pés do maior mestre em Jerusalém, um homem que entendia tudo a respeito das leis de Deus. Ele não aceitava aquele barulho de alguém dizendo que Cristo está ali fazendo isso, fazendo aquilo. Era uma blasfêmia contra Deus. E quando ele pensa que ele está fazendo certo, e quando ele pensa que está colocando ordem na casa, prendendo cristãos, batendo em cristãos, arrastando mulheres pelas estradas, o Senhor pega ele no caminho, porque Deus pega. Ele me pegou e ele te pegou. Não foi nós que o escolhemos, foi ele quem nos escolheu a nós. Eu nem queria ser cristã. Eu nasci num berço católico, mas católico apostólico romano. Católico de ir na missa. De aos 8 anos já ser batizada, crismada, participar de procissão, fazer o tapete dos Corpus Christi, guardar o pó de café o ano todinho que a mãe coava, para poder fazer o desenho do tapete, porque aquilo era sagrado, para que o padre à tarde passasse com o andor, com a imagem de Cristo, e a gente adorava como se Cristo estivesse passando ali, e ficava tocando os cachorros, porque os cachorros queriam pisar no tapete e a gente não deixava. Era um choro para poder ir lá cuidar do tapete. A mãe falava: filha, você é pequena para ficar no escuro, porque o tapete aqui em Santana começa a fazer de noite, de madrugada. E eu queria estar lá. Eu não tinha idade para fazer o catecismo com 7 anos, não é como hoje, que as crianças com 5 anos leem. Nós não, a gente ia para a escola com 7, começava a ler com 10 e errava aos 15. Mais ou menos isso. Era assim. E eu queria fazer o catecismo, eu não podia, eu não sabia ler, mas eu fazia minha irmã fazer a minha lição, porque eu queria meu caderninho respondido. Eu não sabia ler, eu não sabia escrever, mas minha irmã sabia. Minha irmã queria me matar, a mais velha, a Ana. Mas quando menos esperávamos, o Senhor nos trouxe por esse caminho, por essas portas, e aqui Ele teve um encontro conosco. E nos mostrou que aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Como pode uma menina que tinha sede de Deus, que cantava no coral com 7 anos, que ia na procissão com 5, que guardava pó de café o ano todo para fazer um tapete de Corpus Christi, como pode uma pessoa dessa encontrar com Jesus e não ter sede de servir a Deus, e não ter sede de fazer algo para Deus, mesmo sabendo que por mais que a gente faça, a gente ainda não está fazendo nada diante daquilo que Ele fez. Então o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Éfeso, ele quer acalmar o coração daquele povo. Por quê? Porque o povo estava triste. Qual a razão, irmã Elizabeth? Tinham prendido o líder deles, o desbravador, o dedicado, aquele que não tinha medo, assim como ele não teve medo de enfrentar cristãos, de prender cristãos, ele não tinha medo depois de apanhar também, de sofrer pela verdade, porque após o encontro com o Senhor, tudo muda. Quando a graça encontra, quando o Senhor nos alcança pela graça, e a fé nos dá o direito de acreditar que esse Deus existe de verdade, e que Ele é o nosso Salvador, não tem como ser a mesma pessoa, não dá para ter o mesmo comportamento, não dá para andar nos mesmos lugares, não dá, irmãos, tudo muda. Já não se toca por tocar, se toca para adorar. Se faz para honrar a Deus. Não
se faz como quem faz uma apresentação, um show. Se faz como quem se entrega, se rende, se dá. Cada nota que vocês tocam, cada toque que vocês dão, isso traz um elevo espiritual para a igreja. No Antigo Testamento, a música ela era sagrada. Eles tinham a música, os instrumentos, como algo santo. Tanto para expulsar espíritos ruins das pessoas, como atrair bons. Lembra de Saul? Quando ele estava possesso, ele precisava de alguém que tocasse. Mas não é tocar bem só no sentido de não errar as notas. É tocar bem no sentido de dar para Deus o melhor. E aquilo eleva o coração da gente a Deus. Há quem murmura da música na igreja, né? Porque tanto se canta, porque tanto se canta. Porque cantar para Deus e cantar Deus e falar de Deus e honrar a Deus, o louvor eleva a nossa alma a Deus. Tudo ficou mais lindo nesse dia, nessa manhã, não é? Ah, vamos ouvir Deus falar agora. Deus está falando desde a hora que eu entrei nesta igreja. Que coisa linda ver isso. Que coisa linda ver o Miqueias trabalhando, os irmãos aqui unidos. Que coisa linda, o pastor falou algo extraordinário. Nos bastidores é tudo tão diferente. Mas estar aqui agora, nesse momento que está tudo pronto, os meninos cantando, não importa se um não conseguiu fazer a nota, um não acertou, não tem problema. Eles deram o melhor e Deus recebe. Então o louvor, ele nos atrai a Deus. O louvor, ele é libertador. O louvor é curador. Quando nós cantamos para Jesus, quando nós tocamos para Jesus, quando nós entendemos que a graça nos alcançou e de uma forma especial, não só pregando, falando, andando, servindo, mas tocando, nós oferecemos um culto a Deus, tudo fica diferente. O ambiente muda. E o apóstolo Paulo, ele está preso, escrevendo para os irmãos, porque ele fica sabendo que eles estavam tristes. Tristes porque ele estava preso. Triste porque ele foi encarcerado. Como pode? Como pode alguém servir a Deus com alegria? Como pode alguém dar o seu melhor para Deus e passar por situações tão difíceis? Como pode? Tem hora que a nossa mente ela fica perdida entre tantas circunstâncias e a gente fala: Senhor, por que Jesus disso? Um pregador que foi defensor do seu nome, agora ele está preso. Então são questionamentos em cima de questionamentos. Isso não acontece com a gente? Acontece, irmãos. Tem hora que a gente acha que porque a gente serve a Deus com fidelidade, que porque a gente tenta, né? Tenta, porque a gente só tenta. Nada em nós é pleno. Tudo em nós é parcial. Só o Senhor tem plenitude em tudo que Ele faz. O amor dEle é pleno. A verdade dEle é plena. A bondade dEle é plena. A misericórdia dEle é plena. A longanimidade dEle é plena, é cheia, é perfeita. Tudo em nós é imperfeito. O nosso amor é imperfeito. A nossa bondade é falha. A nossa misericórdia é inconstante. Tudo em nós humanos é parcial, mas nele tudo é pleno. E às vezes nós achamos que porque tentamos servir a Deus com fidelidade, em verdade, as situações difíceis não vão nos alcançar. É mentira que crente que serve a Deus com fidelidade não sofre. É mentira, irmãos. É mentira. Se eu fosse a autora daquele hino que nós cantamos, que ninguém vai te tocar e ninguém vai te deter, e não estou aqui repreendendo, não. Estou só pensando comigo mesma, eu mudaria. Vão te arrebentar. Vão te pôr em cadeias. Mas tem uma coisa, se te acusar, eu defendo você. Porque essa história de que crente não sofre, que crente não é tocado, que crente não é encarcerado, que o navio que o crente está, ele nunca afunda, ele não afunda se Deus não quiser. Se Deus não quiser, não afunda. Mas se Deus permitir, ele arrebenta, como o navio de Paulo. Paulo estava numa viagem com uma tripulação enorme. Mas o navio dele não só quebrou, não, ele arrebentou em pedaços. Mas ele disse: ninguém vai morrer. Mas como não morrer? Tinha um monte de gente que não sabia nadar. Pegou os pedaços das tábuas
Então tem hora que o navio não só quebra, ele arrebenta. Mas o Senhor vai lá e cuida de você. No pedacinho de tábua, Ele te salva e você vai para a ilha de Malta. E chega lá, a cobra te pica, o veneno não te mata. O nome do Senhor é glorificado. Por quê? Porque crente sofre sim, mas a graça vem também, a bondade vem também, a força vem também. Hoje você não tem, amanhã você tem. E Deus vai cuidando de você. E você vai seguindo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não preso nesses modismos de hoje, que acha que o crente, para ser um crente fiel, ele não pode sofrer nada. Não, nós sofremos sim, nós choramos sim, mas também nós sorrimos, também nós glorificamos. E o povo de Éfeso, estou caminhando para o final, eles não acreditavam, eles estavam tristes, porque fizeram isso com o meu líder, prenderam Paulo. Não é possível, gente. Aí o texto vai falando para nós, e vai ensinando a gente. Glória a Jesus. Paulo fala para eles assim, ó: não desfaleçam os vossos corações. Por favor, a salvação é algo que vem como vida para mortos. Não tinha melhor metáfora para ser usado nesse texto do que a figura da morte. Quando ele diz, e vos vivificou, ele tornou da vida, ele te deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele está dizendo assim, sabe, quando, antes de eu falar da graça para vocês, vocês estavam mortos. Vocês estavam perdidos. Leia o capítulo 4 para você ver a situação desse povo. Meu Deus, vocês estavam caídos. Mas a graça vivificou vocês, trouxe vida. Irmãos, vocês já foram no funeral, todos já foram. A criança, às vezes o pai está lá, e nós que estamos em volta, choramos junto com os familiares. Porque às vezes a criança pequena vai lá ver o pai que está no caixão, ou a mãe, e ela chora e as lágrimas caem em cima do corpo da mãe ou do pai. Ele não sente mais, ele está morto. Você pode falar, eu te amo, me perdoa. Não adianta mais, ele está morto. Morto não sente, morto não fala, morto não ouve. Assim estava o povo de Éfeso antes de conhecer a graça. E agora não é possível que por ver o líder preso, vocês vão desistir. Paulo começa a escrever lá de dentro da prisão. Se não fosse a prisão, não existiria essa palavra para nós hoje. Então a luta que você passa hoje vai ser testemunho de vitória, de ensino, de direção, de direcionamento para alguém amanhã. Não se renda nesse momento, não abaixa a cabeça, não deixe o inimigo falar que Deus não está com você. Não, de jeito nenhum. Deus é comigo, se eu passar pelo fogo, Ele passa. Se Ele falou, se passares pelo fogo eu passo, porque a gente vai passar e Ele vai passar junto. Mas porque Ele não nos livra do fogo, porque Ele não nos livra disso, porque o Senhor não tirou essa luta antes que ela acontecesse. Você não sabe, eu também não sei, mas Deus sabe, e Deus não erra naquilo que Ele permite acontecer na tua vida. Mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós erramos, e alguma coisa ruim acontece conosco, e nós descemos aos pés de Jesus, Ele traz socorro. Imagine você que está servindo a Deus em fidelidade naquilo que você pode. Você acha que Deus está alheio a essa situação? Nunca. Mas aquele povo não sabia o que era Deus. Morto não ouve Deus, morto não anda com Deus, morto não sente Deus. Pode o Senhor falar, quem está morto não escuta. Pode o Senhor dizer, vai para a esquerda, Ele não escuta. Pode o Senhor falar, corre, Ele não escuta. Pode o Senhor falar, eu te amo, Ele não sente. Mas essa manhã é manhã de vivos. E vivo sabe que o Senhor está aqui, e vivo sabe que não merecia estar aqui, mas Ele te alcançou, Ele te buscou.
O grupo de louvor fechou cantando aqui. Ele nos deu vida. E o apóstolo Paulo está falando isso para eles. E está contando para eles. Olha, por favor. Olha, vocês antes andavam nos desejos da carne, mas agora não. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, aquilo que eu merecia de castigo, Ele não me dá, Ele não me sentencia, porque Ele é misericordioso. Mas Deus, que é rico em misericórdia, olha só, pelo seu muito amor com que nos amou, estando ainda mortos em nossos pecados, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pois sois salvos pela graça. Não é merecimento, irmãos. Ninguém faz porque é bom, é graça. Se você canta e Deus recebe, é a graça. Se você prega e Deus fala, é a graça. Não é nada nosso. Nós somos ruins por natureza, irmãos. Nós somos fracos por natureza, mas a graça nos alcançou, e o Espírito Santo nos ajuda. Sabe por que você está aqui nessa manhã? Porque o ajudador, o consolador está aqui nessa manhã. Olha que interessante. Aí ele vai caminhando e chega no tema de vocês, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ah, mas não, é a graça, pura graça. Se o Senhor tirar 1 minuto da nossa respiração, se o Senhor quiser, a pessoa está viva agora, de tarde já tá morta. É a graça que te mantém de pé. É a graça que te colocou onde você está. É a graça que me colocou onde eu estou. Não foi merecimento, não foi bondade. Não tem bonzinho. A graça alcança todos. A graça pega o bandido. A graça pega aquela pessoa que está caída na sarjeta. A graça pega a mulher que está perdida no mundo do pecado. A graça pega e ela traz. Lembra de Maria de Magdala? Lembra que o Senhor expulsou dela 7 demônios? Ela ficou tão grata, que ela entregava a vida dela para Deus. Ela pegava os recursos dela para sustentar o ministério de Jesus. Lembra da Maria Madalena? Aquilo é graça. Quando a graça entra, a gente reconhece que não é nosso, é dele. Tudo é dele, é para ele, é por ele. Todas as coisas, é todas as coisas. Não é uma coisa, é todas as coisas. Tudo que você faz é graça. Você respira pela graça, você anda pela graça, você se alimenta pela graça. Você está servindo a Deus pela graça. Deus te usa por graça. Você faz o que faz por graça. Não é mérito nosso, não é mérito nosso. Por mais que nos esforcemos, por mais que tentemos ser justos, somos injustos, somos infiéis, mas a graça faz a diferença. Foi a graça que entrou neste lugar. Foi a graça que levantou essa orquestra. Foi a graça que fez o irmão, sem saber uma nota musical no sentido de escrita, ele é a graça, é a vontade de servir a Deus. Então quem toca com graça. Como assim com graça? Lembrando que você não merecia, mas Ele te colocou em lugares celestiais. A Bíblia chama de regiões celestiais. E não é regiões celestiais cadeira, é região celestial posição. Você tinha posição de morto, você tinha posição de condenado. Ele te colocou em posição de filho, de herdeiro. Aleluia, Shurianda Lahácia. E nós temos uma promessa. A nossa vida não é essa aqui não, irmãos. Essa aqui é passageira. Aqui você vive 70, 60, 80 anos, 90, o máximo 100. Mas lá é eternamente. É lá que está a nossa vida. Glória a Jesus. Estávamos mortos. Antes da graça nós estávamos mortos, estávamos caídos, estávamos perdidos, estávamos à mercê do diabo. Mas hoje estamos na graça, na presença do nosso Deus. E aqui encerro o texto de vocês, e eu encerro também quando diz assim: olha, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas vem do Senhor, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Crente cheio da graça anda
nas boas obras que a graça nos mostra. A graça é a própria presença de Deus. E ela nos ensina. E ela nos guia. E ela nos orienta. Nós não podemos nos esquecer que mais do que aceitar pela fé, porque a fé é o braço, a graça vem pela fé. Se eu não acredito, eu não tomo posse. Só que a fé também não vem de nós, ela é dom de Deus. Nós podemos ter fé, que nós chamamos de fé natural, fé para levantar cedo e fazer um almoço, fé para economizar e comprar um sofá, fé para estudar e prestar um vestibular. Tudo bem, isso é fé natural, a gente já nasce com isso. E se a gente lutar e a gente correr atrás, a gente consegue. Mas a fé sobrenatural, só Deus dá. Então Ele te dá a graça e Ele te dá a fé para crer na graça. Porque tem muita gente que não consegue crer mais. Não consegue crer mais. Não consegue acreditar mais. Mas essa manhã tão linda de um encontro, de um aniversário de uma orquestra, onde vocês tocam a graça, onde vocês tocam os corações dos homens e mulheres de Deus, ao louvarem ao Senhor, é uma manhã da gente reconhecer que aquele que oferece a graça também ofereceu a fé para você crer. Ninguém consegue crer por si só, irmãos, nas coisas de Deus, não. Eu acredito em Jesus, eu acredito. Você acredita porque Ele te deu fé. Se Ele não tivesse te dado, você não cria. É por isso que nós temos que ter misericórdia do pecador, daquele que não conhece a Cristo, daquele que ainda não entende, que você fala, ele não entende, ele não tem. Mas a hora que o Senhor der, porque Ele dá, aí as coisas mudam. Que o Senhor continue abençoando esta igreja. Que dentro desse tema que vocês escolheram, uma situação tão angustiante do povo de Éfeso, por ver seu líder preso, e ele disse, pelo amor de Deus, tudo isso que eu estou passando é para a glória do Senhor, não desistam não, eu estou preso aqui, mas meu coração está solto, eu estou preso, mas minha boca está solta, eu estou preso, mas minhas mãos estão soltas, e eu escrevo para vocês, nunca se esqueçam da graça, não voltem atrás não, e não pense que foi as obras não, porque eu estou passando por isso aqui, mas não precisa ter dó de mim não, porque obras também não salvam ninguém não, penitência também não deixa ninguém bonzinho diante de Deus não, mas a graça, aquele que morreu por nós, é Ele que nos dá esse acesso aos céus, só Ele e mais ninguém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em suas mãos, desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Repita isso comigo. Te amo, Deus, eu te amo, Senhor. Tua graça nunca falha, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todas as horas, eu estou em suas mãos, até eu me deitar, eu cantarei. Isso é graça, é reconhecimento de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Da bondade de Deus. Vamos lá, igreja? Tua doce voz que me guia em meio ao fogo,
na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Pode declarar porque é verdade. És fiel em todo tempo e em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel para encerrar mais uma vez? És fiel em todo tempo. No dia da alegria Ele é fiel, no dia da tristeza. Esse tempo não é tempo de cronos, é tempo de períodos, de momentos. Em todo tempo Ele é fiel, em todo tempo Ele é bom, Ele é bom. Da bondade de Deus eu cantarei, da bondade